Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está vendo esse vídeo. Hoje eu vou explicar um pouquinho sobre a diferença entre o can, can't, have to e o don't have to. São frequentemente utilizados na língua inglesa e é muito importante a gente saber a diferença entre cada um deles. Então nós começamos com o can. O can, ele é o que nós chamamos de modal verb. E nós utilizamos o can para falar que algo é possível ou para dar permissão. Então, aqui na primeira frase nós temos: Hotel guests can use the health club. Então, os hóspedes do hotel podem utilizar a academia. E a segunda frase: You can call me whenever you want. Você pode me ligar quando você quiser. Então, são essas duas maneiras que a gente pode utilizar. Então, aqui a primeira nós estamos falando sobre uma possibilidade. Né? Você pode utilizar a academia. E aqui na segunda parte, você pode me ligar quando você quiser. Você está dando a permissão de que a pessoa pode te ligar. Com o can, em perguntas, nós utilizamos para perguntar sobre regras ou para pedir permissão. Temos aqui então: Can we take photographs in the museum? Então você está perguntando sobre as regras. Existem alguns lugares que você não pode tirar foto. Por exemplo, um cassino em Las Vegas. Você não pode tirar foto nem gravar lá dentro. E alguns museus também você não pode fazer esse tipo de captura. A segunda aqui: Excuse me, can I use your phone? Com licença, posso utilizar o seu telefone? Ou seja, você está pedindo permissão para aquela pessoa. Outras maneiras de pedir permissão. Está lá dentro da sala de aulas, quer tomar uma água. Excuse me, teacher. Can I go drink some water? Aí nós temos também aqui a utilização do may, né? M-A-Y. Só que eu não vou entrar em detalhes agora porque é um papo para outro dia. Só que é uma maneira mais formal de você utilizar o can. Depois nós temos o can't. Então, nós vimos primeiro o can no positivo, agora o can't. Tá? No final da aula, eu vou explicar que tem uma pequena diferença entre o can e o can't. Tá? Claro, um é positivo, outro é negativo, mas eles não são opostos. Tá? É muito importante isso. Então, o can't, we use can't to say that something isn't possible or isn't allowed. We often use can't to explain rules. Então, nós falamos quando algo não é possível ou não é permitido, normalmente utilizado para explicar regras. Então, a primeira frase nós temos: You can't drive through a red light. Então, não é possível atravessar o sinal vermelho, tá? Isso é um crime de trânsito. Você leva uma multa se você fizer isso e tiver um radar. A segunda: You can't enter the store with a helmet. Você não pode entrar na loja com um capacete. Às vezes a pessoa pode achar que você vai assaltar a loja ou algo do tipo. Então, o can't é quando algo não é possível ou não é permitido. You can't leave your home during the COVID-19 pandemic. Você não pode sair de casa durante a pandemia do COVID-19. A próxima que a gente tem é o have to. Então, o have to, diferente do can, que dizia lá que possibilidade ou permissão, o have to é uma coisa que você realmente precisa fazer. É algo que é necessário. Então, we use have to say that something is necessary. Então, nós utilizamos para explicar regras, tá? Então, você tem que fazer aquilo. In Britain, you have to drive on the left. Então, lá na Britânia, na Inglaterra, no Reino Unido, você tem que dirigir na esquerda. Não é regra, né? Eles dirigem na esquerda. Segundo que exemplo a gente tem, My brother has to do military service. Então, tem que tomar cuidado com a questão da conjugação, tá? My brother é um he. Então, has, conjugação do verbo have. He has to do military service. Assim como nós aqui no Brasil, homens. Fizemos 18 anos, nós temos que nos alistar. We have to enlist for the army. Então, tem toda essa questão do have to. Já nas perguntas, o have to, ele é mais para perguntar sobre as regras, tá? Então, quando a gente tem aqui, do I have to get a visa? Eu preciso ter um visto? Né? Você está perguntando sobre essa regra. Dependendo do país, se você for brasileiro, você não precisa. You don't have to, que eu vou entrar em um segundo. Mas, para os Estados Unidos, se você quiser entrar nos Estados Unidos, you have to get a visa.
E o segundo exemplo aqui, ó, does he have to wear a suit every day? Ele tem que utilizar terno todo dia? Então, dependendo do lugar, por exemplo, se você for lá no Planalto, os caras têm que usar terno, tem que estar vestido formalmente. Mas se você for, por exemplo, jogar uma pelada com os amigos, você não vai utilizar um terno para jogar futebol, né? Então, você não precisa utilizar um terno. Ou até mesmo em algumas empresas que não tem código de roupas e tudo mais. Então, aqui agora a gente entra no don't have to. Então, we use don't have to say that something isn't necessary. Então, quando algo não é necessário. Então, a gente tem ali, ó, o primeiro exemplo. It is an informal dinner. Então, you don't have to wear smart clothes. Então, é um jantar informal. Você não precisa usar roupa chique, você não precisa usar roupa fina para ir nesse jantar. É um jantar com os amigos. Então, you don't have to wear smart clothes. E o segundo exemplo, she's a member of the club, so she doesn't have to pay. Então, ela é uma membro do clube, ela não precisa pagar. Se você for membro lá de um clube, por exemplo, o Clube Curitibano, lá tem uma festa que o clube está promovendo, você não precisa pagar para entrar, porque você já paga lá a mensalidade. You don't have to pay. Só que agora, pessoal, a gente tem que ter uma atenção na diferença entre o can't e o don't have to. Então, por exemplo, na frase aqui, ó, you don't have to wear a suit. Você não precisa utilizar um terno. Ou seja, não é necessário. Mas você pode utilizar se você quiser. Se essa frase tivesse aqui no lugar do don't have to, can't, você está dizendo que não é possível de jeito nenhum você utilizar um terno naquela determinada situação. Por exemplo, uma festa que é só, sei lá, digamos que essa festa é diferente, você tem que usar roupa casual. Você não pode ir de terno porque, sei lá, o dono da festa queria que fosse assim, tá? Enquanto o don't have to, se você quiser ir, pode ir, mas não precisa. Então a gente tem aqui, ó, o can't é quando algo não é permitido, something is not allowed. E o don't have to quando algo não é necessário, not necessary. Então, exemplo do can't. You can't park here, it's a hospital. Você não pode parar aqui, é um hospital. He doesn't need to do that again. Ele não precisa fazer aquilo novamente. E para terminar, sobre aquilo que eu falei no início. But professor, is the negative the opposite? Não necessariamente, pessoal. Então, se você tem lá o can e você tem o can't, um não é oposto do outro, tá? Mas os opostos são o can, you don't have to, e o have to, you can't. Que tanto have to quanto can't, eles significam obligation, então algo que você é obrigado a fazer. Então, you have to wear the school's uniform. Você precisa utilizar o uniforme da escola enquanto você está na escola. E o exemplo que eu dei no outro slide, you can't park here. Você não pode parar aqui de jeito nenhum, tá? E o can é permissão. You can use normal clothes to go to university. Você pode utilizar roupas normais para ir para a faculdade. E you don't have to wear uniform to go to university. Você não precisa utilizar uniforme para ir para a faculdade. Bom, a princípio é isso. Eu espero que vocês tenham gostado aí dessa pequena videoaula. Bem rapidinho ali, trabalhando nessas questões. Então, se vocês gostaram, deixa um like aí para dar aquela força. E mais para frente teremos mais conteúdos. Valeu, pessoal. Um abraço.